Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que autoriza a revisão do regime sancionatório aplicável no âmbito do regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas. Trata-se de uma proposta que estabelece valores de coimas mais desencorajadoras da prática de ilícitos por parte destes estabelecimentos, punindo a tentativa, bem como a prática dos mesmos, e prevendo expressamente um agravamento do montante da coima para casos de reincidência. As coimas poderão atingir até 40 mil euros e, em caso de reincidência, serem ainda agravadas em 1/3. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros uma proposta de lei que estabelece o regime aplicável aos grafites, bem como outro tipo de afixações no espaço urbano, e o Sr. Ministro da Administração Interna, aqui ao meu lado, fará de seguinte uma apresentação mais detalhada dessa proposta de lei hoje aprovada no Conselho. Foi também no Conselho de Ministros de hoje aprovada o novo Estatuto Orgânico do atual GAV, o Gabinete de Avaliação Educativa, entidade no Ministério da Educação que é responsável pela preparação de exames nacionais. O Sr. Ministro da Educação fará de seguida depois também a apresentação e a explicitação do hoje aprovado no Conselho de Ministros sobre esta matéria. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma alteração ao regime jurídico de medicamentos de uso humano, transpondo um conjunto de diretivas comunitárias que, entretanto, tinham sido atualizadas. É neste diploma que o Governo, conforme tinha sido já anunciado pelo Sr. Ministro da Educação, introduz a criação de um terceiro género de medicamentos, para além dos medicamentos que só podem ser vendidos em farmácia com receita médica e dos medicamentos de venda livre, passa a existir também um terceiro grupo de medicamentos, que é os medicamentos que, embora não sendo de receita médica obrigatória, só podem ser vendidos em farmácias, por razões de segurança de saúde pública. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma proposta de lei sobre os requisitos de acesso ao exercício da atividade das empresas de manutenção de instalações de elevação e os requisitos de acesso ao exercício da atividade por parte das entidades inspetoras dessas mesmas instalações. Trata-se de adequação da Diretiva Europeia de Serviços a este ramo de atividade. Por último, foi aprovado no Conselho de Ministros também um diploma relativo às normas a aplicar aos equipamentos marítimos a fabricar ou comercializar no território nacional ou a instalar embarcações nacionais, transpondo também, neste caso, uma diretiva comunitária de caráter estritamente técnico. Eu passo a palavra então ao Sr. Ministro da Administração Interna para vos fazer a apresentação do diploma hoje aprovado sobre os grafites. Muito obrigado, boa tarde a todos. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou uma proposta de lei, que vai ser remetida evidentemente à Assembleia da República, tendo em conta a aprovação do regime contraordenacional relativo à fixação de grafitos, picotagem e outras formas de alteração de património em espaço público. O Ministério da Administração Interna já tinha há algum tempo anunciado a intenção de proceder a uma alteração legislativa neste domínio. Como sabem, até hoje há a previsão criminal, sempre que se verifica a situação de crime de dano por via deste tipo de situações. O que nós hoje aprovamos e propomos à Assembleia da República é a instituição de um regime contraordenacional. Nos termos da nossa proposta, as coimas aplicáveis podem variar entre 100 e 25 mil euros, conforme, evidentemente, a gravidade do dano que for provocado. Determina ainda a possibilidade de perda dos bens empregues neste tipo de atividades a favor do Estado. A responsabilidade do procedimento contraordenacional cabe às autarquias locais, a outras entidades administrativas e, no caso de material circulante ferroviário e rodoviário, ao IMTT. Com este diploma, o Governo pretende dar um sinal e criar mecanismos eficazes e eficientes, tendo em vista suster a degradação do espaço público e prejuízos decorrentes desta situação. É público e é infelizmente notório que em muitos espaços públicos do nosso país, por via deste tipo de atividades, e nós não estamos a confundir este tipo de atividades com arte
que se realiza também em espaço público, em muitos casos em espaços disponibilizados para o efeito, aquilo que acontece é que, por via deste tipo de atividades, há um grande prejuízo para entidades como, por exemplo, autarquias locais, por via da recorrente necessidade de proceder à limpeza de edifícios, monumentos públicos, de mobiliário urbano, que tem que ser, em muitos casos, repostos, e, portanto, o Governo, nesta matéria, assume uma posição clara. Nós entendemos que este tipo de atividades prejudica o ambiente urbano, contribui para aumentar um sentimento subjetivo de insegurança em largas franjas da população, e entendemos que é preciso dotar as entidades com competência na matéria de um quadro legislativo adequado para suster, prevenir este tipo de situações. E é isso que fazemos através desta proposta, que queremos enviar à Assembleia da República e que será depois lá objeto, naturalmente, do debate que é adequado. Queria também dizer que, no âmbito desta proposta, foram consultadas e ouvidas uma série de entidades, muitas delas pronunciaram-se sobre esta proposta de lei, desde a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados, a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, enfim, uma série de entidades que se pronunciaram sobre esta matéria, tendo o Governo, evidentemente, acolhido e incorporado muitas das sugestões que vieram dessas entidades. E era tudo. Dou a palavra então ao Sr. Ministro da Educação e Ciência para vos apresentar a decisão do Conselho de Ministros relativamente ao novo Instituto de Avaliação Educativa. Muito boa tarde, Srs. jornalistas. Trata-se de uma decisão política fundamental por parte do Governo, pois procede-se a uma desgovernamentalização do GAV que deixa a administração direta do Ministério da Educação, sendo-lhe atribuída uma grande independência do poder político. É um ponto fundamental do programa de Governo, é um ponto fundamental que eu próprio tenho referido várias vezes como sendo necessário para criar uma entidade completamente independente que possa produzir exames e outras provas fiáveis e estáveis ao longo do período, ao longo dos anos de aplicação, com independência do poder político. Trata-se da criação de um Instituto Público de Regime Especial, com autonomia administrativa e financeira, e que terá três corpos principais dirigentes. Terá o Conselho Geral, em que o Ministério da Educação tem 3 representantes num total de 12, portanto eu volto a referir este número é fundamental. O Ministério da Educação está em minoria neste Conselho Geral. É esse Conselho Geral que nomeia as personalidades que poderão constituir o Conselho Diretivo, que depois serão confirmadas pelo Conselho de Ministros, e há ainda um Conselho Científico que já tem funcionado de forma menos formal, mas que agora passa a estar incluído nos estatutos do IAV. Trata-se da transformação de um gabinete, portanto, uma direção-geral num Instituto Público, daí o nome IAV. Mantém-se o acrónimo parecido e este Conselho Científico passa a ter uma maior projeção dentro do Instituto, e é muito importante referir que ele é constituído por sociedades científicas e associações de professores que colaboram na apreciação e na orientação das diversas provas e exames produzidas pelo IAV. O IAV passará também a ter uma missão alargada, porque não só passará a produzir as provas de admissão à carreira docente, que estão previstas também no programa de Governo. A prova de língua portuguesa para a nacionalidade passará a poder prestar serviços à CPLP, a vários países da CPLP que se têm mostrado interessados numa colaboração portuguesa para a elaboração das suas provas nacionais. E terá a seu cargo a relação com o PISA e outros instrumentos de avaliação internacionais. Este é um passo fundamental, volto a referir,
e que vai no sentido de criar estabilidade na elaboração dos exames, estabilidade e independência. As relações do Ministério da Educação, que evidentemente será o cliente fundamental do IAV, portanto será aquele que fará as encomendas fundamentais ao IAV, pelo menos nos próximos anos, as relações serão públicas. Por isso, aquilo que o Ministério da Educação entenda solicitar ao IAV que seja efetuado será tornado público e todos os pedidos são públicos, de forma a haver uma total transparência na relação entre este Instituto e o seu trabalho e o Ministério da Educação. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que... Cristina Liz, da RTP. Eu gostava de perguntar ao Ministro Nuno Crato se está em cima da mesa o adiamento do exame de matemática previsto para dia 27 de junho, da manhã a 8 dias, então. Os senhores jornalistas compreenderão que nós ainda hoje daremos uma informação sobre esse e outros temas, mas que eu neste momento me limite a discutir aquilo que aqui me traz, que é o que foi discutido em Conselho de Ministros. Muito obrigado. Sinceramente não sei muito bem a quem dirigir a pergunta, mas vou fazê-lo de forma abrangente, entenderão quem deverá então ser a pessoa mais adequada para responder. Eu gostava que me dessem pormenores, se possível. Eu sei que provavelmente não esteve em cima da reunião do Conselho de Ministros, mas da visita não prevista da Troika, da qual soubemos, julgo que hoje não estava agendada, não tinha sido anunciada e chega dia 24. Há pormenores que possam divulgar? Só para que o assunto... Eu acho que o Ministério das Finanças fez hoje de manhã um comunicado sobre essa matéria. De qualquer maneira, trata-se de uma visita meramente intercalar e que tem em vista antecipar alguns trabalhos relativamente ao 8º exame regular, que vai decorrer a partir do dia 15 de julho. Portanto, é uma visita técnica, não é nenhuma visita extraordinária, nem nenhum exame regular. Nem é uma visita surpresa. Não é a primeira vez, de resto, que existem alguns trabalhos que são antecipados tecnicamente relativamente aos exames regulares, para que os exames regulares depois possam decorrer num período de tempo mais curto, que é aquilo que também se pretende para o 8º exame regular. O calendário que é conhecido e divulgado atempadamente é do exame regular e isso está previsto que se inicie no dia 15 de julho e é o que vai acontecer. Provavelmente o que vai acontecer, como noutros casos já aconteceu também ao longo dos 7 exames anteriores, não em todos, a existência deste tipo de trabalhos intercalares permite depois que o exame regular seja mais curto, um período de tempo mais abreviado. Boa tarde, Sónia Batista da SIC. Na última avaliação houve de facto pontos que deram mais trabalho e por isso também durou mais tempo. Quando se refere a estes trabalhos que precisam de ser antecipados, de que trabalhos estamos a falar? De que pontos? Eu não disse que precisavam de ser antecipados, disse que esta situação não é uma situação inédita, não vale a pena tentar especular sobre o assunto. Existe essa oportunidade de, tecnicamente, o exame regular só se inicia no dia 15 de julho, existe tecnicamente a oportunidade de o fazer com em algumas áreas com antecipação. Eu posso dizer, não sei dizer de cor, sei, por exemplo, que na área da Justiça a antecipação de trabalhos vai incidir, por exemplo, na área da Justiça, mas não, esse sei por acaso. Lídia Magno, CMTV, uma questão para o Ministro da Educação e com as devidas desculpas por estar a repetir a pergunta, mas disse que ainda hoje será anunciada a data do exame, vai ter em conta a posição da Associação de Pais e se os exames de matemática podem de facto decorrer num dia onde está marcada uma greve geral. Isso julgo que está fora de questão, que o exame se mantenha a 27 de junho. Eu volto a repetir aquilo que disse, eu não vou aqui discutir esses problemas, posso reafirmar uma posição de princípio genérica do Ministério, é que o Ministério terá em conta, em primeiro lugar, os interesses dos alunos e terá em conta todos os condicionantes que existam à volta dos exames. Muito obrigado. Ana Petronilho, do Diário Económico. Eu queria só perguntar ao Ministro da Educação se a questão da greve às avaliações foi abordada, algum tipo de resolução foi abordado agora durante... Não? Obrigada. Eu pedi aos senhores jornalistas se tentavam ater às questões do Conselho de Ministros, em vez de divagarem sobre situações laterais, ou pelo menos permitam que aqueles que queiram fazer perguntas sobre o Conselho de Ministros o possam fazer. Posso dizer
O Sr. Ministro da Educação quer acrescentar qualquer coisa? Portanto... Eu queria só acrescentar o seguinte: é evidente que foram prestadas informações sobre vários aspectos, entre os quais os aspectos da greve aos exames. Foram apresentadas informações e houve, no período de debate político, entre outros assuntos, esse foi um dos assuntos que foram abordados, mas não foi tomada qualquer decisão sobre o problema. Muito obrigado. Boa tarde, é Miguel Videira, Antena 1. Gostava de perguntar relativamente a este ponto 1 do comunicado, o novo regime sancionatório dos estabelecimentos de apoio social, quais são os valores das coimas hoje em vigor? E gostava de perguntar também, atendendo à situação vivida em Moçambique, a instabilidade social que se vive em Moçambique, se o tema foi abordado durante a reunião do Conselho de Ministros, se há preocupação por parte do governo português com a situação no país e particularmente com os muitos cidadãos nacionais que ali vivem. Obrigado. Relativamente à segunda questão, não. A resposta é não. Não foi objeto de nenhuma apreciação política hoje no Conselho de Ministros, nem sequer na parte de informações políticas. Relativamente à segunda, eu tenho uma tabela relativamente à comparação das coimas atualmente em vigor com as novas que são propostas nesta proposta de lei. Eu pedia depois ao meu assessor que se lhe fazia entregar, para não estar aqui a ler a tabela, lhe entregava a tabela. Mas sobre a reunião, eu gostava de saber se nos pode dar uma opinião sobre o que se terá passado e o que está a ser feito para ser resolvido em termos dos trabalhos desenvolvidos pelos trabalhos das finanças, que levaram à emissão de 4 milhões de cartas em tão curto espaço de tempo, levando mesmo ao entupimento dos serviços relativamente ao pagamento do imposto automóvel. Se tem informação, se debateram este assunto e se já é uma coisa para repetir ao ponto de saturar os serviços e impedir a concretização e eficácia dos mesmos. Não foi hoje, de facto, objeto de qualquer tipo de tratamento no Conselho de Ministros essa matéria e, tanto quanto sei, foi objeto, sim, de um comunicado, penso que da Autoridade Tributária, durante o dia de ontem, e essa é uma matéria que é uma matéria do âmbito dos serviços do Ministério das Finanças. Não é uma matéria que tenha sido tratada pelo Conselho de Ministros. Tem forma de conseguir cumprir então a sua parte? Vamos lá ver. A questão da pressão que está a referir é a sua maneira de colocar a pergunta. Na prática, a sua pergunta tem que ver com se a máquina fiscal deve ou não deve continuar a combater a fraude e a evasão fiscal. Com certeza que deve. E deve fazê-lo por todos os meios. É evidente também que a máquina fiscal tem que encontrar dentro de si os mecanismos administrativos adequados para, na sequência desse combate à evasão fiscal, possa depois atempadamente permitir aos contribuintes resolverem essas suas irregularidades relativamente ao não pagamento ou outros problemas que tenham com a própria máquina fiscal. É sabido, não vale a pena empolar este tipo de situações, que ciclicamente há picos relativamente a problemas com pagamentos de impostos. Notoriamente quando se está no final de prazos ou quando se ultrapassaram determinados prazos e começam a ser expedidas pela estrutura da máquina fiscal um conjunto de notificações para os contribuintes em falta, no sentido de eles poderem vir regularizar as suas situações fiscais. E isso normalmente provoca inconveniente. Eu chamo a atenção que, na maioria dos casos, esses inconvenientes é sobre os incumpridores e não sobre os cumpridores. É verdade também que, porque erros às vezes existem, ninguém está livre disso, que muitas vezes alguns contribuintes que também foram cumpridores acabam por ser lateralmente ou colateralmente afetados por esse tipo de situações. Eu acho é que não vale a pena demonizar essas situações, tanto quanto eu tenho informação, porque como lhe disse, o assunto não foi tratado no Conselho de Ministros, a própria Administração Tributária já terá nos últimos dias tomado algumas medidas no sentido de tentar facilitar a vida principalmente aos contribuintes cumpridores, que são aqueles que obviamente estão a ser mais injustamente penalizados porventura relativamente a esta situação de alguns picos de situação junto, nomeadamente, do sistema informático da administração tributária. Como última palavra, eu queria apenas relembrar que, de facto,
a máquina tributária portuguesa, não apenas por mérito dos últimos 2 anos de governação, com toda a justiça, já de há vários anos esta parte, tem vindo a prestar um excelente serviço em termos do combate à evasão e à fraude fiscal, tem vindo a aprimorar e a melhorar os seus instrumentos de atuação junto dos contribuintes também, embora, obviamente, não deixem de ocorrer episodicamente situações de algum bloqueio, como a que aconteceu nos últimos dias, como foi noticiado pela Comunicação Social, relativamente ao pagamento do imposto, ou digamos, às situações de não pagamento, não cumprimento do imposto de circulação. Mas espero e faço votos, e estou convencido disso, obviamente, convicto disso, que rapidamente a administração tributária também ultrapasse mais este pico que aconteceu indevidamente, como é evidente. Inês Lima, da Agência Lusa. Eu queria perguntar primeiro, em relação ao ponto 4, quais são os medicamentos que só poderão ser vendidos em farmácia, mesmo que não exijam receita médica? E depois tinha também uma outra questão, que é se o desagravamento fiscal em sede de IRS, defendido pelo Presidente do CDS, Paulo Portas, em relação ao qual o PS já manifestou abertura, é um assunto que o Governo já tenha analisado, já analisou. Eu peço desculpa, a segunda questão eu não percebi bem. Se o desagravamento fiscal em sede de IRS, defendido pelo Presidente do CDS-PP e Ministro de Estado, Paulo Portas, em relação ao qual o PS já manifestou abertura, se o Governo já analisou este assunto, se tem alguma posição em relação a ele? Eu começo por essa última questão. As matérias relativas à questão fiscal serão naturalmente tratadas a propósito da preparação do Orçamento de Estado para 2014, penso eu, e portanto ainda não se está nessa fase dentro do Conselho de Ministros e portanto não tenho de momento nada a acrescentar relativamente às declarações do Partido A, do Partido B, do Partido C, ainda que sejam partidos da maioria, portanto que fazem parte do Governo. Relativamente à primeira questão que me colocou, dos medicamentos, o diploma hoje aprovado, como calcula, tecnicamente no diploma, o que estão elencados são os princípios ativos e não os medicamentos em concreto. De qualquer maneira, eu penso que será possível, durante a tarde de hoje, solicitar-se pelo menos alguma elencagem de exemplos de medicamentos que resultam desses princípios ativos, porque, como calcula, eu tenho alguma dificuldade tenho aqui de resto o diploma, mas tenho alguma dificuldade em traduzir em casos concretos que sejam perceptíveis pelas pessoas aquilo que são a indicação dos princípios ativos, que são aquelas fórmulas médicas muito complicadas, mas eu acho que durante a tarde poderia fornecer diretamente através do meu assessor, peço isso ao Ministério da Saúde, pelo menos alguma indicação de exemplos tipo que resultam destes princípios ativos de medicamentos tipo que passam a ser obrigatoriamente vendidos apenas em farmácia, embora sem receita médica. Cristina Liz, da RTP. Queria só perguntar, está marcado um Conselho de Ministros extraordinário para este sábado, já sabem quais são os temas que vão ser debatidos? Não é um Conselho de Ministros extraordinário, é um Conselho de Ministros informal, por ocasião do segundo aniversário de início de funções deste Governo, e será um Conselho de Ministros informal que não terá agenda, propriamente dita, será, aproveitando a passagem da data dos 2 anos de Governo, uma reunião dos Ministros do Conselho, para perspectivar o que falta ainda de cumprir do programa de Governo e quais são as prioridades que devem ser dinamizadas pelo Governo na sua ação governativa nos próximos meses, no tempo que falta do mandato. Eu ainda não tenho a certeza, o Conselho de Ministros é informal, como lhe disse, porventura será fora de Lisboa, mas ainda não está, não ficou fechado ainda hoje, ficou de ser circulada essa informação pelos próprios Ministros, não há nenhuma pressa especial nisso, precisamente porque o Conselho não tem agenda e, portanto, a indicação expressa, assim que seja do conhecimento, eu penso que poderá ser divulgado aqui pela Presidência, mas provavelmente será fora de Lisboa.